Então, deixa eu falar uma frase aqui que, viajando, disse aqui, Yuri Romano quer repetir o filme do Náutico. Acho que eu tinha falado isso na Água Suja, mas acho que vale falar mais agora, e também porque é no podcast, né, para uma outra parcela do público. Em 2021, o Náutico ele passou 14 rodadas invicto. São as primeiras. O Náutico liderou naturalmente, só foi perder na 15ª rodada de Coritiba. Foram 14 jogos sem derrota, líder, a melhor arrancada da segunda divisão naquele momento. E daquilo ali, o Náutico virou zona intermediária, flertando para baixo. Segunda folha da tabela. E ali era uma defesa problemática, aquela história, né, temos 4 bons zagueiros, não sei o quê, na verdade não tinha. O ataque perdeu, o Náutico perdeu o Wagner Leonardo. Perdeu o Wagner Leonardo, né? Foi se desfazendo, perdeu peças. Saiu PR para entrar. Desculpa, isso foi ano passado, já foi 22, já ia até confundir. Já foi que resultou na 3ª divisão. Mas assim, foram perdendo peças e as lacunas estavam claras, mas o Náutico tinha uma grande campanha e o conjunto se imaginava que aquilo fosse suficiente. E João bateu muito no João Pedro Neto na época que faltou, ele está faltando carinho. Ele estava dizendo no gerúndio que estava faltando carinho à direção do Náutico em relação à campanha, ou seja, cuidado, que dava para se reforçar aqui, tem que aproveitar, está passando um cometa aí, aproveita e deixar esse time nos cascos, porque esse time está num ritmo para subir. E na hora que a merda cobriu, aí ele, obviamente, botou no pretérito perfeito e disse, faltou carinho. Eu sempre lembrei daqui, porque eu acho que foi exatamente... muito parecido. Que é um paralelo, mas é muito parecido, assim, quando na hora que o lateral esquerdo está até aqui de problema com a justiça, o Sport escolheu como um grande... Vou falar de religião aqui, mas o Sport escolheu esperar. Como diria um beato. Escolheu esperar. Hã? Trucou, o Sport trucou. Falei, vai dar certo. Vai dar certo, o Sport escolheu esperar. Aí até foi absolvido, aí ele voltou a jogar e tal, mas continuava correndo no mistério. Mas mesmo com aquilo, você deveria ter tentado, porque, veja, se sobrasse, beleza, aumentar o custo, mas você se antecipou um problema, o Sport resolveu apostar. Eu falei esperar, mas aí esperar, e aí perdeu a aposta, como o Celso trouxe. Do lado direito, os 2 laterais direitos, Eduardo estava bem na Copa do Nordeste, foi cair de produção, até talvez pela idade. E Everton é um jogador que vem oscilando demais. Eu achava um jogador bem interessante, mas está oscilando demais. E o Sport até trouxe o venezuelano, mas uma posição completamente diferente. Ele chegou, inclusive, jogando na esquerda. Hoje o cara foi jogar lá do lado dele. Ele começou pela falta de gente da esquerda, o Rosário chegou jogando do outro lado. No ataque, a contratação de Diego Souza, o Diego Souza poderá ajudar o Sport, mas está cada vez mais claro que ele ajudará o Sport numa fração pequena da competição. E o Sport não poderia se permitir não ter... Mas ficou claro que Fabrício Daniel não é o reserva imediato de Wagner Love. O Sport precisava... Tudo bem, o Sport não tinha condições de pagar o que Poveda pediu. Acabou de fechar com o Avaí. Mas não é porque não fechou com o Poveda que não precisa fechar com mais ninguém. Porque... poderia ter fechado com o Poveda e Diego Souza do mesmo jeito, de repente, sei lá, quem vai saber? O Sport acabou não trazendo essa peça. E Wagner Love acabou... Love e Juba são os 2 melhores jogadores do Sport na temporada, sobretudo no viés ofensivo. Um se despediu hoje e o outro está em seu pior momento desde que chegou no Sport, que Wagner Love sempre chegou metendo gol no Sport. E agora vive um jejum, mas não é só o jejum do detalhe, não. É o jejum jogando mal. Não é o jejum, mas deu passe para assistência, criou situação de gol, voltou para marcar. Várias vezes, inclusive, a gente elegeu o Wagner Love melhor sem ter feito gol. Longe disso, de repente mal chutou. Mas dessa vez não está acontecendo, ele está jogando mal. E o Sport está sem essa reposição. É natural que ele jogue mal, ele teve uma lesão, voltou de lesão, o cara tem 39 anos, é natural que isso aconteça. De repente ele deve estar pedindo ajuda, só, meu amigo. Veja só, precisa de um jogo para descansar. E não tem como descansar, porque simplesmente não tem alguém para fazer a função que ele faz. Porque Gabriel Santos, o Sport optou por manter, em vez de repente emprestar o jogador. Não, deixa o Gabriel Santos pelo elenco, a gestão de elenco, deixa o jogador que não ajuda mais no elenco.
Fabrício Daniel veio para outra posição, por exemplo, aí termina nessa situação. Já falaram no chat aqui que a quantidade de cruzamentos do Sport, o ataque do Sport era muito baixo hoje. E a última chance, inclusive, foram 2 cabeçadas. Uma de Rosades, que ele teve uma boa chance, cabeceou por cima, e outra de Wagner Love, que cabeceou mal, não muito diferente do que ele vem fazendo. Foi muito chuveirinho, beleza, coisa dos minutos finais, mas o ataque do Sport caiu muito em produção e a direção simplesmente não conseguiu repor na medida que era necessário para ter mais segurança. Esse elenco, reforço, até para manter o que eu falei, esse elenco é capaz de subir? Eu acho que é. Será um fiasco absoluto se esse time hoje, em segundo lugar, mesmo ameaçado de sair do G4, mas está com 3 pontos, né? Todos os outros têm que vencer, mas que esse time não suba por toda a temporada que fez. Mas não é por isso, e é justamente aí que vem um paralelo do Náutico com esse jogo, não é porque tem tudo dando certo que você precisa ser piloto automático. O Atlético Paranaense já perdeu um campeonato brasileiro da Série A por piloto automático. Inclusive usando essa expressão. Livir Cooper era o treinador do Atlético Paranaense. Eu digo isso, lembrei, porque eu torci pelo Atlético Paranaense naquela campanha, o Atlético Paranaense de 2004. Porque, ter sido campeão brasileiro em 2001, de repente um clube fora do eixo ali, já estava brigando para ser campeão brasileiro de novo, ou seja, geralmente esses underdogs aí eu tenho... acho que todo mundo é normal. E o Atlético chegou a liderar grande parte daquele campeonato brasileiro, um campeonato muito maior, inclusive, eram 24 times, 46 rodadas, liderando e ganhando jogos. Aí, em algum momento, Levi falou que o Atlético estava no piloto automático. E nesse piloto automático, mesmo com algumas deficiências, com alguns resultados, aí ele perdeu o campeonato num jogo, assim, com falta de atenção, como essa do Sport hoje. Eu nunca vou esquecer. Eu acho que sobretudo o torcedor do Atlético, acho que nunca esqueceu. O Atlético, o Grêmio já estava rebaixado. O Grêmio foi rebaixado naquele ano. O jogo não foi nem em Porto Alegre, foi em Erechim, no Colosso da Lagoa, onde o Ipiranga joga a Série C hoje, né? O Ipiranga de Erechim. Estava 3-0 para o Atlético Paranaense. O jogo estava 0-3. E o piloto automático virou um 3-3. E esses 2 pontos... Inaceitável. O Grêmio já rebaixou. E esses 2 pontos nunca mais voltaram. Aí na última rodada perde um jogo para o Vasco e tal, e perde o campeonato. E o Santos vira campeão brasileiro na última rodada, no jogo da Ribeirão Preto. O piloto automático não pode existir no futebol. O futebol são muitas engrenagens para existir um piloto automático assim. São 11 jogadores, são 38 jogos, são muitos perfis de jogos para você se acomodar. E o Sport hoje é um pouco acomodado. Estava aparecendo você fora de casa, sobretudo, só faz esperar. Só que agora tá levando fundo, que tá levando gol cedo. Mas o Sport espera, se tiver uma chance, faz um gol, de repente pode ganhar 1-0, empata. E beleza, joga dessa forma sempre. E dentro de casa é como se o resultado viesse sempre, um pouco de como se você vai buscar esse resultado. Hoje foi uma porrada muito grande. Porque ela se soma justamente nessa questão de perfil, porque o perfil de hoje, Celso, até para devolver para você, não vi monólogo aqui, o perfil de hoje foi um perfil inédito. A derrota contra o São Paulo era um jogo equilibrado, um time melhor do que o Sport, bem melhor, mas estava equilibrado e Fabinho é expulso ali no segundo tempo e o jogo se perde. E foi tão equilibrado que o Sport consegue até ganhar no Morumbi, depois perde nos pênaltis. Contra o Vitória jogou melhor, mas foi um jogo equilibrado. É um jogo que o Vitória faz 1-0, um gol contra, o Sport empata com um gol contra, depois o Vitória faz 2-1 e o Sport segue tentando buscar até o fim. Esse jogo é um jogo onde os jogadores não se encontraram, onde assim, no blog eu não coloquei a melhor figura do Sport, talvez até tenha, tá? Mas assim, é uma figura que é o melhor entre, talvez, o jogador que não foi horroroso. Mas é muita gente jogando mal, muita gente desconexa com o que estava acontecendo. É uma atuação assim, que a repetição dessa atuação não sobe. Eu acho que não tem como repetir, porque a repetição dessa atuação de hoje é calamidade na campanha. Mas aí eu continuo achando que o Sport sobe porque o regular não é fazer o que fez hoje. Pelo menos torcer para que não vire, né?